desse prédio, graças ao governador Bento Munhoz da Rocha Neto e a Assembleia Legislativa da época, na época do centenário, que nos doou o aporte financeiro para essa construção, que foi feita pela firma Irmãos Navarro. Não foi Peretti. Como é que foi? Hugo Peretti. A empresa Hugo Peretti fez com recursos próprios, aguardando receber a verba que vinha depois do Estado, que demorou mais de 4, 5 anos para ser paga, vocês imaginam. E nós vivemos aqui graças a 2 locações que nós temos, 2 lojas que foram, já foi até bem pensado pelo pessoal que projetou isso aqui. Só para conhecimento dos senhores que estão hoje aqui. Pediria para o Nelson que viesse fazer a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Uma boa sessão para todos. Essas palmas foram para ele. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciar, eu quero lembrar que se estiver com o celular, colocar no mudo, por gentileza, para não atrapalhar a palestra. Para nós é um dia auspicioso unir a história e a geografia com a ciência. E conheceremos hoje o Parque da Ciência Hilton Freire Maia. Os apresentadores aqui, vou ler um brevíssimo currículo deles. Professor Anísio Vassievich, graduado em licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, mestrando em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é professor da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, atua desde 2003 no Parque da Ciência, tendo ocupado várias funções até assumir a direção do espaço em 2013. Tem experiência no ensino e popularização da astronomia, em especial como planetarista, na construção de experimentos interativos e produção de diversos materiais comunicativos que integram o acervo expositivo do Parque da Ciência. O outro palestrante é o professor Rafael da Silva Tangerino, bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em análise ambiental pela mesma universidade. É mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa, produção do espaço e cultura, membro do Núcleo de Estudo em População e Território da UFPR de 2015 a 2017. É professor concursado do Estado do Paraná, atualmente diretor auxiliar do Parque da Ciência Hilton Freire Maia. É professor de Geografia do Grupo SLB Dom Bosco, Curitiba, de 2005 a 2021. É autor de livros didáticos PNLD, Geografia, Coleção a Poema, pela Editora do Brasil, São Paulo, capital. Antes de chamar aqui o professor Anísio para iniciar a palestra, eu quero convidar a todos para, na próxima quinta-feira, dia 11, comparecer ao Memorial de Curitiba, onde será feita a homenagem ao nosso cientista curitibano César Lattes. É um evento muito interessante, muito bem elaborado, onde nós fazemos parte, junto com a Universidade Federal e com a Fundação Cultural de Curitiba. Teremos iniciando, abrindo os trabalhos lá, uma belíssima palestra do professor Mânica, nosso associado. Ok, professor Anísio. Bom, boa tarde. É uma satisfação, uma honra, né, poder compartilhar um pouco do Parque da Ciência
com todas aqui presentes. Agradeço o Gil, que fez a ponte, nos apresentou, né, o Instituto e articulou, né, a nossa vinda aqui ao espaço. Agradeço também ao Instituto por ter cedido, né, o seu espaço de programação para que nós possamos falar um pouquinho sobre essa instituição, sobre o que ela apresenta e como nós atuamos há mais de 20 anos, né, naquele espaço. E também, né, agradeço a cada um e a cada uma que está aqui para prestigiar essa fala, que não será feita por mim, né? Eu vou estar aqui nos bastidores ajudando, mas gostaria de convidar o professor Rafael, diretor auxiliar lá do museu, né, geógrafo, que ele é que vai assumir os trabalhos e fazer então essa conversa, né, com vocês aqui no espaço, né? Gostaria também de ressaltar a presença do professor Jackson, do professor Rafael Mateus também, professores que integram a equipe do Parque da Ciência, né, representando também um pouco da equipe que está lá nesse momento trabalhando, né, com divulgação, com educação científica, com o público que está lá, né, nos visitando. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. Só abrir uma questão. Boa tarde, obrigado Anísio pela passagem. Professor Rafael, é uma satisfação enorme estar aqui na casa, uma casa tradicional, muito respeitada, com relação à divulgação, pesquisa. E reiterando, né, a fala do nosso diretor, para nós é uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês o que nós fazemos lá no dia a dia. Vendo algumas pessoas conhecidas, não só o pessoal do Instituto Abiterra, que é nosso parceiro, o professor Mânica, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Dom Bosco, no cursinho, na sede AU. Então, aí são alguns anos, né? Eu me formei em 2004, e desde então eu trabalho com ensino de geografia. Tá? Na rede pública, na rede particular, atualmente na condição de diretor auxiliar, né, do Parque da Ciência, e é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Então, o Parque da Ciência que nós estamos aqui representando, né, compartilhando com vocês as nossas ações no campo da divulgação científica, é um espaço público, é um bem público vinculado à SEED. Nós somos professores do Estado, estamos como professores do Estado fazendo um trabalho de divulgação científica nesse Museu de Ciência e Tecnologia. Legal? Bom, então assim, como geógrafos, né, ou como estudantes de geografia, a gente parte primeiro da localização do Parque da Ciência, onde nós estamos, né? Muitas vezes a gente faz conversas com pessoas de fora do Paraná e assim, a gente sempre situa, né? Então, o Parque da Ciência é um museu interativo vinculado à SEEG, como eu disse a vocês, está situado, deixa eu ver se eu consegui entender bem, né? Está situado aqui no município de Pinhais, uma posição bastante estratégica, porque ele está no limite de Pinhais com Colombo e Quatro Barras. Então, ali nós atingimos uma comunidade, né, dentro da área de proteção ambiental do Iraí, e abrange muitas escolas daquela região. Tá? Então, estamos ali na fronteira, né, matriz, fronteira da região metropolitana, na área de proteção ambiental do Iraí, Pinhais, Colombo e Quatro Barras. Tá? O Parque da Ciência ele existe desde 2002, não passou por desde 2002 enquanto instituição de pesquisa. Tá? Só que em 2002 ele é inaugurado sob a égide da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SET. No final da gestão Jaime Lerner, isso foi em 20 de dezembro de 2002. Já a gente vai falar um pouquinho, né, da transformação que ocorreu ali naquele espaço. E em 2003 o parque foi desativado temporariamente na gestão de governo, na ruptura de governo. Né? E em 2004 o Parque da Ciência ele vai ser vinculado à Secretaria de Estado da Educação e desde então a administração dele acontece a partir dos recursos da educação. Tá? Então aqui só para a gente dar um zoom ali no nosso entorno, aqui estamos no Trevo do Atuba, que agora, né, uma qualidade de vida, a gente passa por ali em minutos agora. Trevo do Atuba, BR-116, passamos aqui pelo rio Atuba, né, na bacia do Atuba, divisa ali com Pinhais, seguimos pela 116, entramos ali na bacia do rio Palmital, indo pela 116 passamos o Clube Santa Mônica, né, para quem não conhece, e aí a gente dobra a direita aqui e chega ali no Parque da Ciência, no Parque Milton Freire Maia. Tá legal? No antigo Cambuiri.
do antigo Parque de Exposições Agropecuárias Castelo Branco. E é daí que eu queria começar a conversa com vocês sobre esse espaço. Tá? Porque em 1996, a partir do decreto 1753, para dar conta de uma necessidade da região metropolitana de Curitiba, que é o abastecimento público de água, foi criada uma área de proteção ambiental naquela região, a área de proteção ambiental do Rio Iraí. Tá? Qual é a justificativa? A demanda de urbanização, o aumento de água e uma região da porção leste da região metropolitana, que é uma região de mananciais, poderia ter um espaço para poder abastecer o público com água potável. E aí o que acontece? Junto com o projeto de construção da barragem, da represa do Iraí, a Serra do Mar está ali ao fundo, só para trazer aqui alguns elementos da paisagem, houve a necessidade de uma mudança da lei de uso e ocupação do solo. E nessa nova lei de uso e ocupação do solo, houve a desativação do Parque Castelo Branco. O Parque Castelo Branco era um parque de exposições agropecuárias, que funcionou ali nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, acho que a última feira foi em 1998. Isso. E a partir da última feira, quando o Parque Castelo Branco é desativado dentro dessa nova proposta de ressignificar aquele espaço para uma atividade dentro de uma área de proteção ambiental, o Parque da Ciência vai ser idealizado então na época. Tá? O que eu posso dizer para vocês, gente? Nós aqui, principalmente o professor Anísio e eu, o professor Matheus, o professor Jackson, nós de 21 anos, 22 anos de Parque da Ciência, nós temos a satisfação de fazer parte de 20 anos dessa história. Então, nós vivenciamos tudo isso lá dentro. E quando nós chegamos, enquanto professores do Estado, na época, enquanto estagiários de Geografia e Matemática, hoje diretor auxiliar, quando nós entramos no Parque da Ciência lá em 2004, a partir do vínculo com a Secretaria de Estado da Educação, o que a gente percebia na comunidade ao entorno do Parque da Ciência? Uma rejeição. Uma rejeição. E aí a gente tem que entender o porquê dessa rejeição. Grande parte da comunidade ao entorno do Parque da Ciência, que envolve ali Colombo, Pinhais, Quatro Barras, tinha no Parque de Exposições Castelo Branco uma fonte de renda. Então, quando aconteciam as feiras, os shows, tinha a venda de comida, tinha artesanato, tinha estacionamento, enfim, era um ponto de aglomeração de pessoas. Nós estamos falando, eu nunca participei das feiras, mas eu sei que eram feiras grandiosas, que envolviam lá 2, 3, 5 mil pessoas, muito mais. Os serviços, o transporte. Então era uma atividade de exposição que gerava ali uma circulação da moeda, e, enfim, uma oportunidade de renda para aquela população no entorno. Então, quando o Parque Castelo Branco ele é desativado e se cria o Parque da Ciência, nós percebemos uma dificuldade da própria comunidade ao entorno de se apropriar desse espaço. E isso me incomodava, enquanto na época estagiário ainda de Geografia. E aí eu falei para o nosso pessoal na época, vamos a campo, vamos bater de casa em casa, vamos conversar com essa comunidade. E isso foi feito ali no final de 2004. E conversando com as pessoas que ali moravam, a gente percebeu a partir das entrevistas, nas conversas, do bate-papo, o apego ao Parque Castelo Branco, e eles tinham perdido aquele Parque Castelo Branco. E aí nós começamos a pensar qual seria a melhor estratégia para retomar as atividades agora do Parque da Ciência, nesse espaço ressignificado, e principalmente fazer a comunidade ao entorno se apropriar desse lugar. Porque se ela não se apropriar do Parque da Ciência, a gente não consegue também manter o Parque da Ciência. E hoje eu posso dizer para vocês com total segurança, que se nós formos lá e bater nas portas dos moradores depois de 20 anos, hoje 2024, a percepção hoje mudou. Por quê? Porque estudantes já foram lá, que são netos das pessoas que moram ali, sobrinhos, filhos. Existe uma escola que funciona lá dentro hoje do Parque Castelo Branco. E essa escola abrange ali toda a comunidade. Então, quando você conversa com um morador dessas imediações do antigo Parque Castelo Branco, hoje eles reconhecem aquele espaço como um espaço educacional. Então, a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, é um processo, é toda uma questão ali, mas até em conversas com o Gil e outras, para a gente
trazer a apropriação cultural das pessoas da comunidade para abraçar esse espaço, a gente tem que se aproximar da comunidade. E a gente percebia que vinha gente de Curitiba para visitar o Parque da Ciência, vinha gente de Ponta Grossa, vinha gente de Foz do Iguaçu, mas a comunidade do lado não visitava. E aí é todo um processo que acontece. Então eu precisava compartilhar isso com vocês, porque quando a gente entra numa instituição que vai substituir uma outra instituição que já era tradicional, né, é uma transição que não é fácil, né, principalmente quando a comunidade também não reconhece e valoriza a importância de espaços educacionais. Legal? Então era um parque de exposições agropecuárias que em final de 2002, né, na sua estrutura, passa a receber as instalações de Museu de Ciência e Tecnologia, que é o Parque da Ciência. O Newton Freire Maia, que é homenageado no museu, ele vem um pouquinho depois. Né? Então o Parque da Ciência é inaugurado no final de 2002, e em maio de 2003 falece o professor Newton Freire Maia, professor de genética da Universidade, né, Federal do Pará, mineiro, mas né, que criou toda uma vida profissional, contribuiu muito aqui para a UFPR, fundou o departamento de embriologia, de genética. E aí, em 2003, com o falecimento do professor Newton Freire Maia, o Parque da Ciência passa a se chamar Parque da Ciência Professor Newton Freire Maia, onde lá existe um complexo chamado Parque Newton Freire Maia, que tem o Parque da Ciência e logo ao lado o Colégio Newton Freire Maia, que é o colégio técnico também vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Tá? A estrutura desse espaço, gente, depois de tantas indas e vindas desses anos todos, né, é um espaço muito grande, é um terreno muito grande, é um condomínio que tem várias instituições hoje dividindo aquele espaço. E para falar sobre o que nós fazemos lá, nós precisamos recorrer a essa estrutura. Então, essa estrutura aqui é aquilo que nós chamamos de exploratório científico do Parque da Ciência, são barracões oriundos do Castelo Branco, né? Que está a nossa exposição museológica. Então, cada espaço, cada galpão, cada pavilhão desse, ele tem um tema vinculado à ciência, onde a comunidade, as escolas visitam esses galpões, esses pavilhões, e a partir da mediação dos professores, há o processo da divulgação científica, a partir da interatividade, da ludicidade, da interdisciplinaridade. Né? Além dessa parte interna, pessoal, envolve, né, a exposição museológica, é fruto também do projeto original do Parque da Ciência, essa maquete do Estado do Paraná, que eu vou deixar um tempinho mais para conversar com vocês sobre ela um pouquinho mais para frente. Mas a nossa atividade educacional nesse museu, né, vai além de ter o Parque da Ciência como museu de ciência para a preservação da memória. A gente considera o Museu de Ciência um espaço educacional, que trabalha com atividades educacionais, seja para escolas ou para grupos espontâneos. Tá? Então aqui nós temos os pavilhões, o pavilhão Introdução, que é o saguão de entrada, o pavilhão Cidade, o pavilhão Energia, o pavilhão Água e o pavilhão Terra. Né? O pavilhão Terra. Somando tudo aqui, nós temos aproximadamente aí 8 mil quadrados. 8 mil metros quadrados, né, de espaço positivo. É um dos maiores museus temáticos de ciência do país. Tá legal? E a maquete do Paraná na área externa, aproximadamente uns 5 mil metros quadrados também. Tá bom? Então vamos passar aqui um pouquinho. Qual que é a missão desse Parque da Ciência? A missão do Parque da Ciência é divulgar e popularizar a ciência. Essa é a nossa missão. E aqui nós trouxemos uma fotografia, né, de uma estudante, um gerador de Van de Graaff, né? Ele é um equipamento, que é o professor Mônica, né, professor? Que trabalha com eletrostática, e a gente trabalha com a questão da história da ciência, por que o Van de Graaff idealizou esse equipamento para entender as partículas subatômicas, por que o cabelo arrepia, o que tem a ver com o processo de eletrização. E o que a gente traz nisso, usando essa fotografia como exemplo, sobre que tipo de divulgação científica nós desenvolvemos nesse espaço? Seria muito fácil para nós simplesmente pedir para essa estudante colocar a mão no gerador de Van de Graaff, arrepiar o cabelo, ela dar risada, tirar uma foto legal, botar no site e ir embora. Nós não admitimos isso, ou somente isso. Dentro dessa divulgação científica, a gente precisa entrar com a história da ciência, com o conhecimento físico envolvido, com o contexto que o Van de Graaff criou esse equipamento. Que momento da história era esse? Usando da interatividade, usando da ludicidade, porque senão o Museu de Ciência vira um shopping center. Vira um espaço mercadoria, onde eu vou lá, coloco a mão no gerador de Van de Graaff, arrepio o cabelo, tiro uma foto e vou embora. Não, a gente não quer isso.
Museu de Ciência, enquanto espaço de educação, nós consideramos a educação como uma ação de transformar pelo acesso ao conhecimento. Então essa interatividade, essa ludicidade, ela é acompanhada de conhecimento científico sendo divulgado, independente de ser uma estudante do ensino fundamental, do ensino médio ou até das séries iniciais. A gente não abre mão desse processo educacional, desse processo educativo. Tá? Salientando que todas as atividades que ocorrem no Parque da Ciência são gratuitas. É um bem público de uso livre e especial. Você não consegue chegar lá e entrar do nada, né? Você tem que fazer um agendamento prévio para visitar esse espaço, até porque tem um colégio ali dentro, tem questões de acesso, de segurança, de controle. Mas todas as atividades que ocorrem nesse espaço são atividades gratuitas. Acho que agora aqui eu vou dizer um breve resumo, tá? Só para ilustrar um pouquinho desse espaço. A nossa capacidade hoje de atendimento ao público, ela está em 200, 220 pessoas por período. Isso depende muito do nosso quadro de profissionais, né, de professores que ali estão. Então, quando tem uma variação do contrato dos professores, pode existir uma oscilação nessa quantidade máxima de pessoas por período. Mas, em média, eu posso assegurar para vocês que a gente está entre 200, 220, 250 pessoas por período, manhã, tarde. Legal? Então, aqui ilustrando um pouquinho, né, o primeiro pavilhão, o pavilhão de introdução. Né, e tem toda... Interessante colocar aqui, pessoal, que o Parque da Ciência, por ser um museu, ele não necessariamente ele tem que ser um currículo escolar. O currículo escolar cabe à escola. O Museu de Ciência tem uma pedagogia própria. Né? Então, no Parque da Ciência, você não vai encontrar o galpão da matemática, o pavilhão da física, tá? O pavilhão da química. Não. Você vai encontrar pavilhões que têm um tema amplo, por exemplo, o universo, cidade, energia, água, terra. E aí sim, na divulgação científica desses temas, que são plurais ou transversais, como diria o PCN, né? Ou os transdisciplinares, como diria Edgar Morin, a partir desses grandes temas você tem um conhecimento científico embasando a explicação do universo, da cidade, da energia, do água, do terra, por aí vai. Então, nesse primeiro pavilhão, que é o pavilhão de introdução, tem toda uma atmosfera trazendo a origem do pensamento científico, né? Com a estátua de Sócrates. Aqui o nosso professor Alan, trabalhando ali com crianças sobre Big Bang, sobre formação da Terra, e aí você está aqui divulgando para a criança do quarto e do quinto ano que o universo tem 13,7 bilhões de anos, ou que a Terra tem 4,5 entre 4,6 bilhões de anos. E como trazer isso para uma criança de 9, 10 anos nessa relação do tempo e espaço?
Qual é a transposição didática, qual é a transposição expositiva do museu que a gente faz para essa criança, para ela perceber que linha do tempo é essa, que foge da percepção dela, né? Então, esses são os nossos desafios enquanto educadores de museu. Tá? Então, nesse pavilhão, nós temos painéis ilustrativos e conceituais, temos fósseis que foram doados pelo Instituto Abiterra, né? Aliás, nós tivemos um incremento muito importante nos últimos anos com o material que veio da Mineropar, né? Hoje Instituto Abiterra, Mineropar, né? Departamento ali, né? Instituto Abiterra. Então, aqui é o pavilhão introdução. Na sequência desse exploratório científico, nós entramos no pavilhão cidade. O pavilhão cidade, ele traz a importância da cidade com relação ao seu espaço de fluxos, é um espaço de intensos fluxos ao longo da história, né? Então, como a cidade ela se relaciona à ciência por ser um espaço de difusão do conhecimento, da imprensa, das trocas comerciais que ali aconteciam, como que a história, como que a vida urbana, né, ela associa a própria ciência moderna com o renascimento urbano, com as trocas que ali existiam por aí. Tá? O mundo dos negócios de hoje, que é um mundo globalizado, a relação entre os países, as principais cidades do planeta do ponto de vista econômico e tecnológico. Aqui são os visitantes desse pavilhão. Para vocês terem uma ideia, eles estão andando aqui sobre Curitiba. Nós temos uma foto maquete do pavilhão cidade, uma escala de Curitiba de 1 para 2.500. Então eles conseguem sair aqui do Campo de Santana, da divisa ali com a cidade grande ali, e percorrer todo esse espaço até chegar lá no Santa Cândida, no Trevo do Abril. Ali é trabalhar as características da cidade de Curitiba, a origem de Curitiba. Como que foi essa origem? Quem estava aqui antes? E por aí vai. Né? O pavilhão energia. Vejam que tem os pavilhões, eles carregam temas e tem uma relação muito íntima, pessoal, com aqueles que apoiaram o Parque da Ciência no seu início. Então, por exemplo, o pavilhão energia, na sua concepção, ele teve o apoio da Copel. Assim como o pavilhão cidade, ele teve o apoio na época da Comec e do IPUC. E assim como o pavilhão água, que vem na sequência, ele teve o apoio da Sanepar. Isso nas origens, né? Lá em 2002. Bom, então aqui é o pavilhão energia. Aí tem a máquina de vapor da Copel, muito do museu, né? Dos equipamentos que estão ali vieram da Copel. Aqui são espaços, né, do pavilhão energia, onde se trabalha, por exemplo, as fontes de energia, o que é uma energia alternativa, uma energia convencional, a importância da energia solar, né? Enfim, tá? Essa é a pegada ali. E um adendo, um parênteses no pavilhão energia, que além dessa questão das próprias transformações de energia no espaço, tem a presença do planetário indígena. O planetário indígena do Parque da Ciência, ele foi idealizado, desde a sua criação enquanto Museu de Ciência e Tecnologia, pelo professor Germano. O professor Germano que nos deixou agora, né, vítima de complicações da Covid, mas um profundo conhecedor de saberes populares da cultura, em especial Tupi-Guarani. Descendente indígena, né, de Tupi-Guarani, o doutorado dele foi sobre etnoastronomia. E o planetário do Parque da Ciência, que faz parte desse pavilhão, foi idealizado por ele. Então, nesse espaço, a gente trabalha a cultura indígena, a etnoastronomia, com base nos conhecimentos que o pesquisador e o professor Germano nos deixou. Tá legal? Aqui eu trouxe algumas ilustrações, né? Por exemplo, a constelação da Ema, estamos na constelação da Ema, ápice dela, né? Que representa aí o céu de inverno, o tempo ruim, o tempo mau, e é um pouquinho claro aqui, mais embaixo aqui tem a constelação do Homem Velho, né? As Três Marias aqui, fazendo parte dessa constelação do Homem Velho, que representa o tempo bom, que seria primavera e verão. Coloquei isso para reforçar para vocês que muitas vezes as crianças, sejam elas de escolas públicas ou particulares, que entram no planetário, quando nós mostramos aqui o Órion, ele reconhece. Porque a mesma região do Órion, as Três Marias, é o cinturão de Órion. Mas quando você fala do Homem Velho, eles dão risada. Quando você traz aqui a constelação de Escorpião, para os gregos, eles reconhecem como algo natural no céu. Mas quando você pede uma atenção para eles tentarem imaginar que uma ema também dão risada. E é isso que eu queria trazer como provocação e aqui para nós pensarmos sobre o que é a educação. Por que o Órion é naturalizado como certo e o Homem Velho não? Por que
Por que a Via Láctea é Via Láctea? Porque a gente aprende a Via Láctea, mas quando fala que os indígenas percebiam como o caminho da anta, o pessoal dá risada. Como que isso mexe com a própria estrutura social? Então, o planetário do Parque da Ciência, mais do que divulgar a astronomia, é um equipamento educacional que a gente combate preconceito, discriminação e hierarquização do saber. A Via Láctea, o caminho do leite, ou o caminho da anta, depende ou o reflexo do Rio Nilo para os egípcios antigos, é um mito. Não importa se o mito é indígena, ou se o mito é grego, se o mito é chinês, é um conhecimento mítico que tem muita importância. Mas o conhecimento mítico do grego, ele não é melhor que o conhecimento mítico do tupi-guarani. E a gente percebe essa questão todos os dias quando a gente entra no planetário, no grupo de crianças ou de adultos. E quando se fala de caminho da anta, é como se fosse algo de outro mundo. Tá? De tanto nós trabalharmos com a etnoastronomia, e o planetário do Parque da Ciência sempre foi um espaço amplo, as nossas atividades de astronomia, né, isso sempre foi um espaço, uma atividade com muito destaque nesse espaço. De tanto a gente pedir, encher o saco mesmo, ir nos lugares e falar assim, olha, a gente precisa atender mais gente, a procura é muito grande, a gente não tem condições, como é, como é que não é, apresentar projeto aqui, CNPq, CAPES, via universidade. Agora a gente está com um projeto, né, de um planetário e a priori terá espaço para 200 pessoas. Aquele planetário ali que vocês viram com o professor Germano, esse planetário com a energia, ele tem espaço para 20 pessoas. Então você imagina a concorrência das escolas que vêm visitar esse espaço. Tá? São visitações de 30 minutos. Agora a gente está no processo de concurso público para o planetário, uma edificação nova para 200 pessoas por apresentação. Será que dá para rodar aqui? Dá um play lá mesmo. Então vamos ver, tá, gente? É bem rapidinho. Você que é da área da arquitetura ou engenharia, então fica aqui que eu tenho um recado. Apresento em primeira mão um concurso cultural de arquitetura para a construção de um planetário no Parque da Ciência Newton Freire Maia. Serão premiados os 3 melhores projetos. Fiquem atentos, o edital será lançado no dia 8 de abril. É a oportunidade perfeita para os profissionais da área mostrarem seu talento e criatividade. Participar deste concurso é contribuir para a construção de um espaço público único, que une ciência, educação e cultura em um só lugar. E vocês vão fazer parte desse processo. Então, convido a todos a acompanharem de perto as informações sobre o concurso pelos canais oficiais do Governo do Estado e do Instituto Fundepar. Juntos, vamos transformar o Parque da Ciência Newton Freire Maia em um marco da arquitetura e do conhecimento. Conto com vocês nessa jornada emocionante. Então, nessas visitas de divulgação científica, numa delas tivemos a presença da atual primeira-dama do Estado, com seus filhos, né? E aí ela conheceu toda a estrutura, conheceu as atividades, acompanhou presencialmente as atividades, tá? Se sensibilizou ali com o espaço, com a demanda, que a gente tem para crescimento, e resolveu apoiar essa ideia e fazer articulações políticas para que o Parque da Ciência ganhasse um planetário de acordo com a sua importância, de acordo com a sua dimensão, né? Então esse processo está em desenvolvimento, aliás já saiu o ganhador, né? Não, a gente está em fase recursal ainda. Está em fase de recursos ainda, mas né, já temos o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Quem está capitaneando, né, esse concurso é a Fundação Fundepar. Então acreditamos que, se tudo der certo, em torno de um ano e pouco, nós temos um planetário bem maior, bem moderno no Parque da Ciência, para conseguir atender muito mais pessoas, sejam eles de escolas ou de públicos familiares mesmo. Tá? Dando sequência ao nosso exploratório, saímos do pavilhão Energia, vamos para o pavilhão Água. Esse pavilhão Água ele teve o apoio e o patrocínio na sua origem da Sanepar. Tá? Sanepar hoje tem o seu próprio museu, né? Museu Planeta Água.
Então, ele tem uma pegada voltada para as questões ambientais, a água relacionada à importância da vida, a própria questão do museu estar numa área de proteção ambiental de mananciais públicos, né? Então, essa questão do uso dos recursos hídricos, né, é bem enfatizada pelos professores nesse pavilhão. Tá? Aqui algumas fotografias, professor de Química ali fazendo algumas experiências no laboratório, professor Alan aqui à direita, colocando a própria influência, né, do Sol e da Lua no movimento de maré. Então, não só a água como fonte da vida, mas também outros fenômenos relacionados à própria questão da água mesmo. A água como caminho, né, pelas caravelas. Tá? Dando sequência, pavilhão Terra. Esse é o último pavilhão da exposição. Esse pavilhão teria que ter sido, né, na sua origem, patrocinado pela Petrobras, só que em virtude de divergências na época que nós nem estávamos lá, o pavilhão ficou ocioso por muito tempo. E aí nós retomamos esse pavilhão e começamos a incrementar esse pavilhão vazio com acervo. Inicialmente um acervo coletado por nós mesmos, no campo da botânica e da geologia, e depois, com o apoio do Instituto Abiterra, nós conseguimos trazer de fato, né, uma divulgação das geociências no pavilhão Terra, onde não só a gente trabalha as questões da atmosfera, da geologia, da geomorfologia, mas também divulga a importância da vida e obra do Rei de Mac, do Riad Salamunga, do Bigarella e de tantos outros. Tá legal? Então, esse é o último pavilhão aqui, algumas imagens, né? Então, aqui crianças tendo acesso aos fósseis, né? A história geológica da vida. Aqui a visitação familiar, aos sábados. Então, aqui são escolares, né? E aqui são o pai e a mãe com o filho lá. Visitas aqui com estudantes da educação especial. O Parque da Ciência ele é aberto ao público de forma geral, ele é aberto à sociedade. Então, alunos de escola especial, alunos do EJA da noite, nós tínhamos um trabalho à noite, agora precisamos dar uma parada, mas também tínhamos essa característica de ser um museu de ciência aberto no período da noite. Aqui, né, algumas experiências. O que nós trabalhamos com os nossos professores? Aqui está a professora Bruna, né? O que nós trabalhamos com os professores? Encantar o estudante através da ciência. A gente não quer responder muita coisa para ele, a gente quer incentivar, pesquisar, provocar. Porque é uma visita de 3 horas. Depois a gente não vê mais essa criança, professor. O que a gente quer? A gente quer que ele chegue lá na escola do professor Mânica e pergunte para o professor, eu vi lá um negócio que arrepiou o cabelo, não entendi muito bem, fiquei interessado. Perguntar para o professor de biologia, puxa, eu vi um fóssil lá, professor. Eu queria saber mais sobre aquele fóssil. Se a gente conseguir mexer com esse estudante, a partir da nossa mediação enquanto professor e do potencial que o acervo tem, a nossa missão institucional está cumprida. Provocar, mexer, transformar pelo acesso ao conhecimento. Tá? Então aqui é o pavilhão Terra, aqui é o laboratório de inovação para a educação básica. Esse laboratório ele veio com uma parceria entre o Parque da Ciência e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tá? Então foi instalado lá há pouco tempo, né, Alice? Faz uns 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos. É um laboratório novo que foi idealizado para trabalhar em especial com formação de professores da rede estadual. Tá? E a partir de então nós estamos desenvolvendo algumas atividades, né, nesse espaço também, envolvendo formação de professores. Aqui alguns cursos de formação de professores. Então nós, enquanto Secretaria de Educação no Parque da Ciência, nós trabalhamos com estudantes, mas também ofertamos atividades de divulgação científica como formação continuada de professores da rede estadual e municipal. Tá? Então ali à direita são professores trabalhando com um projeto de robótica, de eletrônica, e aqui professores, Oscar, Gil, né? E até tem a Daniela também, né? Daniela. Aqui já estão trabalhando com os materiais da Mineropar. Então, quando nós perturbamos a Mineropar lá na época, a gente precisa do material de vocês, porque tem demanda. O professor, ele tem dificuldade, porque ele olha na apostila do colégio particular e público. Não é só público, não. Está o basalto na foto, está o granito na foto. Mas ele não tem o material. Ele precisa daquilo ali. O professor vai lá e monta os kits, ele leva para a escola. A gente não quer que aquilo fique com a gente. E quando falta, eu encho o saco dos caras. Os caras estão faltando ametista aqui, se vira lá. Você é chato mesmo. Sou chato mesmo, sabe? Sou chato, né?
Mas por quê? Porque a gente está ali como multiplicador. Porque se o kit de rocha do Instituto Aviterra for para a sala de aula para ficar também lá na gaveta, sem informação nenhuma, não adianta. Então nós queremos dar um mínimo de noção sobre o que é a geologia do Paraná para esse professor da rede pública, para que ele leve esse material para a sala de aula e que isso transforme a vida daquele aluno na sala de aula. Então aqui é curso de formação de professores. Além de professores e estudantes, fazemos a loucura de abrir a comunidade, né? E quando eu falo loucura, é porque é loucura mesmo. Porque hoje a gente sempre conversa, né? Quando a gente atende grupos escolares, não, enquanto professor é mais tranquilo, porque a gente entende a dinâmica da escola, né? A gente sabe como é que a escola vai chegar, como é que ela vai estar organizada, quantos alunos tem, qual projeto que eles querem participar. Agora, quando a gente abre o evento para a comunidade em geral, cada família é uma instituição, que chega com uma demanda diferente, que chega com um interesse diferente, que chega numa vibe diferente. E aí nós começamos a abrir ao público, e quando eu falei para vocês do atendimento à comunidade em torno, esse projeto vem muito a calhar. O que nós fizemos com esse evento aqui? Observação do céu noturno com os telescópios do Parque da Ciência. Então, quando o tempo atmosférico permite, né, estamos ali no pé da Serra do Mar, principalmente agora nos meses de inverno, nós abrimos o Parque da Ciência, instalamos ali no espaço externo telescópios para que a família vá lá e olhe para Júpiter, dependendo do dia, olhe para as constelações, olhe para a Lua, e fazemos divulgação de astronomia no planetário do próprio céu. Tá? E isso começou de forma tímida, né, Lísio? Ali com 300 pessoas, 400 pessoas, porque a gente não fazia inscrição. Então a gente divulgava, e apareciam lá 300, 400 pessoas. Para a nossa equipe, para o nosso número de telescópios, isso era possível. Até que isso foi crescendo graças à rede social. E aí, o que acontece, gente? A grande mídia começou a republicar essas ações. Quando eu falo grande mídia, RPC, Gazeta, Tribuna e tantas outras. Teve uma noite que nós recebemos 2.500 pessoas naquele lugar. Eu não preciso imaginar o que foi para esse estádio de futebol. Era carro toda hora chegando, aí você percebia, puxa, falta estacionamento. Né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente atende todo esse povo agora? Os nossos colegas saíram de lá 1h30 da manhã. Porque a gente tinha que mostrar, porque apareceram na RPC ao vivo. A RPC fez uma chamada ao vivo. Lá estamos aqui no Parque da Ciência com observação gratuito. O pessoal vai ficar até às 10, vem. Choveu de vai ficar até às 10. E, enfim, foi chegando gente. Tá? Então, aqui são algumas fotos, né, desses eventos para todos os tipos de público. Então, sim, fazia fila. Enquanto fazia fila para chegar no telescópio, já se aproveitava a constelação da noite para fazer ali uma sessão de planetário ao ar livre. E assim a gente foi caminhando. Aqui tinha uma reportagem sobre isso, mas não deu acesso pela internet, então vamos pular, né, por questão do tempo mesmo. Aqui são algumas notícias, reportagens que saíram, né, que saem, tá, sobre o Parque da Ciência, principalmente na abertura de agenda, né, para as comunidades e para a escola ficar atento na abertura da agenda. E aí, pessoal, eu trouxe esses gráficos para mostrar para vocês como que o Parque da Ciência, como que nós, enquanto equipe de profissionais que trabalham com educação, a gente tem que caminhar junto com a sociedade sempre. Toda escola que visita o Parque da Ciência, nós fazemos no final uma pesquisa de público, uma enquete, ou entre aspas, uma avaliação da atividade, da vivência que lá aconteceu. E nessas perguntas, nós colocamos algumas coisinhas lá que são importantes para nós. Quais meios você utiliza para se informar sobre os temas de seu interesse, né, em relação aos temas de ciência? Como você classifica seu interesse pelo conhecimento científico? Então, obviamente, a gente percebe que os estudantes têm um grande interesse pelo conhecimento científico. Pelo menos demonstrou isso lá no museu. Como é que você tem acesso a esse conhecimento científico? Aí a gente já percebeu, ano após ano, um crescente número no acesso às redes sociais. Então não é mais a biblioteca, não é mais o livro, O professor. não é muitas vezes o professor, mas se eu quero saber mais alguma coisa, eu entro nas redes sociais. E a gente sabe o poder que as redes sociais têm para o bem e para o mal. Não é difícil a gente entrar agora na internet e achar terraplanista cientista por aí. E a gente chega lá com o estudante perguntando para a gente isso, não é piada.
Então, o que nós pensamos enquanto equipe? A gente precisa entrar nesse mundo aí. A gente precisa também compartilhar as nossas atividades a partir das redes sociais para não ficar para trás dessa conversa. E aí começamos, vagarosamente, a fazer publicações, usando o próprio acervo e a qualidade técnica e pedagógica dos nossos professores. Hoje o Parque da Ciência tem um Instagram com quase 18 mil seguidores, tem um Facebook com quase 16 mil seguidores. Tá? Por isso que eu falo para vocês que hoje, se a gente colocar na rede social alguma atividade para amanhã ou para depois de amanhã, com certeza vai ter público. Tá? Aqui são algumas das aparições, as que mais, né, foram acessadas, visualizadas. Então, eu li vídeos com 409 mil visualizações, 256 mil, 72 mil. Esse aqui do Planetário, que foi mais voltado para o pessoal de arquitetura e engenharia, por causa do concurso, teve lá quase 60 mil visualizações, 41 mil, enfim. Então, é um espaço que a gente se sentiu confortável, mas também desafiado a divulgar ciência num espaço que até então a gente também não lidava muito bem. E aqui, pessoal, só me veja a questão do tempo nisso, porque agora eu vou entrar no segundo momento com vocês, que é justamente para falar sobre a questão da história da geografia do Paraná nesse Parque da Ciência. 5 para as 4. 5 para as 4? 5 para as 4. Vou dar um minutinho. Então, vocês viram ali rapidamente, né, a questão do espaço interno. E no espaço externo, nós temos essa maquete, que é a maior maquete do estado do Paraná que existe no planeta. Isso eu posso garantir para vocês. Tá? Porque se não tem no Paraná, acredito que nenhum outro país vai ter uma maquete tão grande do Paraná como tem lá. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, essa maquete, aqui são algumas fotos, né? Ao lado direito, deixa eu só familiarizar com o laser aqui. É uma maquete com uma escala horizontal aproximada de 1 para 6.600, tá? E uma escala vertical aproximada de 1 para 1.000. Cada degrau desse aqui da maquete corresponde ali a 100 metros de altitude. Tá? Aqui está o professor, acho que é o Marcelo que está aqui, né? Aqui está o professor Marcelo na Serra do Mar, em verde. Aqui está o Morro Anhangaba. Aqui não é Anhangaba, né? Pico Paraná, né? Aqui é o Pico Paraná representado, ali a cota altimétrica maior é 1.200. E aí desce até a planície litorânea aqui em amarelo, sobe a serra, chega no primeiro planalto em laranja aqui, e depois a gente vai ver as outras imagens para frente. Tá? Aqui são professores na maquete também fazendo atividade de reconhecimento. Muitos professores visitam o Parque da Ciência previamente para levar os alunos depois para saber o que trabalhar, né? Qual a potencialidade que o espaço tem. Tá? Essa maquete tem esferas, que vocês estão vendo aqui, são 399 esferas representando a sede dos 399 municípios do Paraná. Então, além das curvas de nível, a sede dos municípios, represas e as principais bacias hidrográficas do estado. Então, a gente consegue trabalhar ali com história e geografia do Paraná, pisando de fato no Paraná, viajando pelo Paraná. Tá? Aqui. Então, essa aqui é uma imagem de drone desse espaço. E aqui nós fizemos a questão de colocar um comparativo. Levanta a mão aqui quem conhece aquela maquete do Paraná que tem na parte de trás do Palácio Iguaçu. Acho que a maioria aqui conhece, né? É legal pra caramba aquela maquete. Certo? Bem bacana. Já levei meus alunos lá, inclusive. Aquela maquete seria desse tamanho aqui. Tá? Então, a maquete do Parque da Ciência, acho que pelo menos umas 6 vezes mais. 15. 15 vezes mais? Cabe 15. Cabe 15. Então, ela é imensa. Então, só para ter Os carros ali. Os carros, isso. Isso, tem 2 automóveis aí. Tá? Então, vejam, olhando essa maquete do Paraná de cima, a gente percebe alguns elementos ali, né? A questão das BRs em vermelho, o anel de integração paranaense. A divisão das unidades de relevo a partir do MAC, dos estudos do MAC, primeiro, segundo, terceiro planalto. Tá? Em azul aqui, olha, as nascentes do Iguaçu indo até Foz do Iguaçu, o rio Piquiri, o rio Ivaí, o rio Tibagi, o rio Paranapanema, o rio Itararé. E a gente percorre com as crianças e com as famílias esse espaço falando sobre o estado deles. O professor Rafael Matheus está aqui, também professor de geografia, há muito tempo no estado, sabe do que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente trabalha com os nossos estudantes, seja da rede pública ou particular, o rio Volga, o rio Mississippi, o rio Tamisa,
Aí você pergunta, tá bom, criatura, e qual bacia hidrográfica está a tua escola? Esse rio que está passando pequenininho aqui do lado. Não sei, professor. É o Rio Barigui. Aluno de ensino médio, mãe. Aí a gente abre o livro e está lá. O maior rio da Europa, a planície do Mississippi, que é o rio Mississippi, o Quênio, o rio Nilo. Mas o cara mora do lado do rio Barigui e não reconhece o rio Barigui na sua paisagem. Ele já ouviu falar muito do rio Tietê e do rio Amazonas, mas quando fala que o rio Tibagi foi importante para o tropeirismo, um dos ciclos da economia do Paraná, ele não consegue associar. E aí vem uma falha nossa enquanto educação em pensar a educação. Quando eu falo uma falha nossa, não é só de professores. Se trabalha Geografia e História do Paraná, no quarto e no quinto ano do ensino fundamental, séries iniciais, depois há um lapso, e só vai aparecer Geografia e História do Paraná no terceiro ano do ensino médio. Nas vésperas do vestibular, por quê? Porque o FPR vai cobrar questões de Geografia e História do Paraná. Né, mãe? No cursinho, precisamos de algo específico, nem material tem. Uma apostilinha ali com questões básicas. Por quê? Outra provocação. Então agora, né, se repensa de trabalhar a Geografia e História do Paraná ao longo da educação básica, e não só no terceiro ano, às vésperas do vestibular da UFPR. Tudo bem, a gente precisa saber da importância do rio Tietê, da importância da preservação do rio Amazonas, mas a gente tem que saber da importância do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, da história do Rio Tibagi. Até porque se os documentos nacionais colocam a necessidade de se trabalhar de maneira multiescalar e interescalar, a gente precisa trazer a Geografia e História regional para essa sala de aula. Mas não um materialzinho feito de última hora em 1 e 2 aulas, como acontece hoje. Estou em sala de aula e sei que isso acontece. Então, o que nós fazemos enquanto espaço público? Pensamos em materiais que o professor pode levar para a sala de aula, pensamos em curso de formação para professores sobre Geografia do Paraná. E aí não só professores da rede municipal, da rede estadual, mas também para aquelas professoras e professores que trabalham com as nossas crianças, os nossos filhos de 9 e 10 anos, que muitas vezes não têm formação em História e Geografia, e vai simplesmente reproduzir aquilo que está no livro didático. E muitas vezes o livro didático não traz nada sobre Geografia e História regional. E aí falamos tanto de uma educação progressista, e a gente cai na educação tradicional. Decorar o nome dos rios, decorar os relevos, mas nem entender o que é planalto e planície. Né? Então essa reflexão a gente precisa fazer. Essa é uma atividade que nós fazemos no projeto de Geografia e História do Paraná. As crianças chegam lá achando que o norte é para cima e o sul é para baixo. Porque tradicionalmente nós colocamos o mapa na vertical, no quadro. Para onde é o norte? Para cima. Para onde é o sul? É para baixo. Não, o sol, o norte não está para cima. Para você ir para São Paulo, você não vai para cima, você vai para o norte. Então aqui se trabalha questões de espacialidade, pontos cardeais, pontos colaterais, como se orientar. Aqui nesse espaço é um espaço que a gente localiza o Paraná no mundo, trabalhando com imagem de satélite, né, de softwares de imagem de satélite que possibilitam trabalhar os continentes, os oceanos, e a partir de várias escalas de análise descer até o estado do Paraná. Então aqui, nesta foto que a gente está trazendo para as crianças, né, a questão do planeta, dos continentes e tal, e vamos aproximando do Brasil, chegando aqui no litoral do Paraná, Serra do Mar, a mancha urbana de Curitiba ali no primeiro Planalto, e aqui nós colocamos alguns desafios para as crianças. Vocês estão no centro de Curitiba, aqui a gente abre aqui a foto, né, da Rua 13 de Novembro, é como se fosse uma viagem pelo planeta onde o ponto final é Curitiba. E aí eu peço para a criança, nós pedimos, né, para os alunos, pensa, eu coloco uma situação problema, fundamentado numa metodologia chamada de jogos teatrais, coloco um problema urbano que está acontecendo em Curitiba, peço para eles discutirem, porque senão vira um monólogo, como estou fazendo com vocês aqui agora. Não, eu quero que eles conversem. O problema é esse. Vocês estão no meio da Rua 15 de Novembro e tem uma situação lá para se resolver nesse espaço público. E aí eles vão interagir com essas imagens a partir da linguagem teatral. E assim a geografia e a história das mãos para a arte. Porque eu preciso que eles mexam com o corpo. A geografia, a história e a arte dá mão para a psicologia, porque eles precisam pensar em conjunto, ter um equilíbrio emocional para decidir em conjunto, para entender a divergência, e para saber como se colocar no coletivo,
nessa representação no espaço? Aqui no Pavilhão Cidade, Fundação de Curitiba. O que era Curitiba? O que é Curitiba hoje? O crescimento de Curitiba. Temos um espaço aqui nesse pavilhão para divulgação de Paulo Leminski, que é a água da Curitibana. O paranismo também está aqui na coluna, não sei se dá para ver aqui na foto, aqui, Jadson, né? Isso. A coluna do João Turim. Então se divulga João Turim, se divulga Lang de Morretes. Podemos ter um busto do Romário Martins lá também. Já estou pedindo aqui, né? Os caras já me conhecem. Por que não? Então a gente traz a questão da fundação de Curitiba, o crescimento, a formação da região metropolitana, a questão étnica de Curitiba. Quem foi Leminski? Pai polonês, mãe de origem africana. O que representou Leminski? O que representou, antes do Leminski, o movimento paranista? Se muitas vezes perguntam, ele não sabe. Fala, e o paranismo? Porque torce para o Paraná. É verdade. É isso, gente. A gente escuta isso. Né? Então, assim, a gente quer trazer essa questão do Paraná envolvida dentro da produção da história e da geografia do Brasil e do mundo, por que não? Tá bom? Aqui, Paulo Leminski, aqui tem um módulo dispositivo sobre a Medina. Nós fizemos esse módulo antes da homenagem aqui na Rua 15, tá? A gente já sabia da importância dela. Então, não só para a ciência paranaense, para a engenharia do Paraná, mas também para trabalhar a questão do acesso ao conhecimento das mulheres do Estado. Existem projetos, né? Não só na perspectiva do Estado, mas do governo federal, de cada vez mais você incentivar mulheres a estudar engenharia. Então, a gente traz a vida e obra de Medina, do Pavilhão Cidade, como uma curitibana também. Bom, vamos passando aqui. Pavilhão Energia. Voltando ao Pavilhão Energia, aqui a gente trabalha a matriz energética do Paraná. De onde vem a eletricidade? O que tem no espaço do território paranaense que caracteriza essa matriz energética? Qual que é a diferença entre a matriz energética e a matriz elétrica? Quais são as vantagens das hidrelétricas? Aqui nós temos uma máquina a vapor que veio de Irati, né, Lício? Isso. Veio de Irati, uma usina da Copel. Qual que é a vantagem da termoelétrica? Mas qual é a vantagem também que ela traz? Aí a gente já trouxe lá o carvão mineral lá do IAT para deixar do lado dela. Quando a fonte é um recurso fóssil, é um combustível fóssil, qual é o impacto que isso traz? Mas também se aproveita a máquina a vapor, além da termodinâmica, para se trabalhar na história da Revolução Industrial. Máquina a vapor como um advento da primeira fase da Revolução Industrial. Não é o pavilhão da eletricidade, ou da energia, ou da física, ou da história, ou da matemática. O tema está ali, e a partir do nosso jogo de cintura, né? Quando eu falo jogo de cintura, não é sorte, mas nossa preparação enquanto professor de museu, a gente traz o tema tentando ser mais holístico possível. Tá? Aqui o painel solar, a professora Tamara está ali conversando sobre energia solar, também as limitações da energia solar, as vantagens e as limitações. Aqui novamente, agora veja, durante o processo da atividade, depois que a gente localizou os pontos cardeais e colaterais com as crianças, a gente situa a maquete do Paraná em relevo ali, né? Com os planaltos. Então tá, se agora eu sei onde é o norte, onde é o sul, leste e oeste, vamos colocar o Paraná em cima da Rosa dos Ventos agora. E a partir disso a gente consegue trabalhar noções interescalares para depois pegar essa criança e levar lá no palco do Paraná lá fora. Porque ele vai ver lá fora da maquete de 6 mil metros quadrados o que ele está vendo aqui numa escala bastante reduzida. Bom? Passa aqui. Fontes históricas voltadas para a arqueologia. No pavilhão Água nós temos ali alguns registros arqueológicos que foram encontrados no Paraná, em especial essas pinturas rupestres que estão aqui na gruta histórica do pavilhão Água, elas foram alagadas com a construção da represa Salto Caxias, né? No Capitólio das Marques. Então, quando estavam fazendo aquela represa lá no Rio Iguaçu, Usina de segredo. Usina de segredo, né? Perceberam no basalto essas inscrições rupestres ali. O professor Germano, que eu já trouxe para vocês aqui hoje, conhecedor de tudo isso, que envolve ali assunto de etnoastronomia, trouxe essa proposta para ser divulgada na gruta histórica do margem direita ou na margem esquerda do Iguaçu?
Ah, isso me pegou. A usina de Salto Segredo, agora não sei se fica na margem direita ou Capitão é esquerda. mais direita. Oi? Capitão, Salto do Londra é mais esquerda. Não, fica em Capitão. Capitão é uma das marcas. Mais Né? direita. Territorialmente em Capitão. Então, não é de esquerda. E aqui chegamos no pavilhão Terra com o tema Paraná. Né? Nessa foto maior ali à minha direita, a gente tem a maquete geológica do estado do Paraná, que foi cedida pelo Instituto Agterra, onde se trabalha as formações geológicas do nosso estado e a questão da geodiversidade. Né? Até acompanhando seminários, eventos aí do pessoal do Instituto Agterra, do Serviço Geológico do Brasil, há um grande desafio que é popularizar o conceito de geodiversidade na escola. A escola tradicionalmente trabalha biodiversidade, né? Biomas, domínios morfoclimáticos, mas ainda o conceito de geodiversidade ele aparece de forma muito tímida na escola. E quando se fala em natureza, meio ambiente, a gente sempre lembra dos biomas, da vegetação predominante, mas trazer também esse suporte, né? Então aqui nós temos uma maquete bem interessante ali, né? Ela traz a questão das formações geológicas desde o pré-cambriano, nas rochas mais antigas, passando ali pelo Paleozoico, Mesozoico, até o Cenozoico ali na formação dos alimentos Kaiowá ali na região do noroeste do Paraná. Tá? Então aqui, todos os dias, estudantes do ensino fundamental, ensino médio, tem acesso, e universitário, nós já tivemos professores da UFPR, da UEPG, o próprio professor Antônio Licardo, né? Trazendo alunos para esse pavilhão Terra para trabalhar ali de forma científica a aula que ele dá lá na universidade. Tá? Aqui alunos, né? Observando ali na lupa a questão de minerais, rochas magmáticas, sedimentares metamórficas. Aqui também parte do acervo com essas rochas. Aqui tem um latossolo vermelho que veio do norte do Paraná, e a gente já fala do pé vermelho, da terra vermelha, e do café, e do basalto, do intemperismo, da formação do solo. O que tem a ver o ciclo do café com isso? Né? E vamos, assim, fazendo um casamento entre a geografia física do Paraná com a história do Paraná, explicando a economia do Paraná a partir do ouro, do café e por aí vai. Tá? Aqui algumas atividades acontecendo no Herbário, do Parque da Ciência, que trabalha a questão da divulgação de botânica, não só na escala nacional com os biomas, mas também na fitogeografia paranaense. E aqui tem muita contribuição novamente, né, do próprio MAC, não só na questão do relevo, mas também no mapeamento da vegetação do Paraná. Então, os nossos professores de ciência e biologia. E lá no fundo, pessoal, só para não passar batido, alguém reconhece essa cientista que está representada aqui? Está sendo homenageada aqui no Herbário? Pela foto, pela figura, pela ilustração? Essa cientista aqui é filha do Lang de Moritz. É a Berta Lang de Moritz, né? Botânica. Então, esse espaço tem uma homenagem a ela. Tá? E novamente aqui no Palco Paraná. Bom? Nas atividades de Geografia e História do Paraná, a gente aproveita esse recurso para se trabalhar ali as questões territoriais do Paraná. Vamos pegar outro exemplo, se fala muito em Canudos, mas não se fala de Contestado. Não se fala do território federal do Iguaçu em 1943, na época da Segunda Guerra. Muito pouco se fala da Quinta Comarca com relação à capitania de São Paulo. Então, essa nossa história, fazendo um resgate da leitura, da formação do território paranaense, é muito pouco conhecida ainda na escola. O Tratado de Tordesilhas, a gente mostra, olha, sabia que você está aqui na maquete? E aqui, olha, passava o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras portuguesas das terras espanholas. Então é aqui que é o tratado. Ponta Grossa do Sul. Né? Por que nós falamos português hoje, não espanhol, sim? Grande parte do Paraná pertencia ao território da Araguairá. Então aqui nós temos estudantes da planície litorânea, aqui na Ilha do Mel, na Ilha das Persas, Superamim está mais para cá, Ilha das Persas. Aqui eu não sei se é o professor Matheus, você está ali, Matheus? O professor Matheus falando possivelmente ali do ciclo do ouro, ou das restingas, ou dos manguezais, ou de Paranaguá, a Serra do Mar, a Floresta Atlântica, enfim. Então, vivenciar com esse público que visita o museu a história e a geografia do Paraná é a nossa principal missão nesse espaço especial.
Aqui curso de formação de professores sobre o tema Geografia e História do Paraná. Aqui eu trago uma foto do Gil, que é nosso parceiro já de longa data. Uma vez me deu uma vinheta boníssima, vamos pegar os técnicos pedagógicos de Geografia do Estado e sair viajando por aí. Chega de PowerPoint, chega de leitura de texto, semana pedagógica. Tem uma professora viva, né? Mas uma professora minha da UFPE, chamada Salete Cosel. Uma vez ela disse assim: a geografia se faz com os pés. E isso não saiu da minha ideia. E um dia chegamos na sede, eu falei, eu quero pegar todos os técnicos pedagógicos de geografia dos 32 núcleos do estado e sair viajando com eles por aí. Só que eu não posso sozinho, porque eu não dou conta. Chamei o Gil. Vamos lá, Gil. Aí o Gil foi sendo responsável por atividades relacionadas às geociências. Chamei o professor também, falecido, também meu professor, não sei se dá para reconhecer ele aqui, o professor Carlos Alberto Balhana, professor de antropologia da Universidade Federal do Paraná. Chamei alguém da área de humanas, chamei o Gil da área de geociências, chamei um geógrafo do IPARTS, mais professores que atuam no Parque da Ciência, e falei, vamos lá, vamos pegar um ônibus, vamos rasgar o Paraná e ver o que dá. E foi um dos maiores projetos que nós fizemos até hoje. Tá? Então aqui nós estávamos aqui na Lapa, o Gil lembra, né, Gil? Faz um tempinho já, mas... Então ver hotelaria, ver restaurante preparar, onde para, né? Rota, tempo, conteúdo, quem faz o quê. Então aqui está o professor Carlos Alberto Balhana, numa igreja lá na Lapa. Aqui nós estamos ali no Museu da Lapa, um dos museus da Lapa. E aqui o Gil está aqui conversando com esses técnicos pedagógicos lá no QI do Guartelá, né? Usando o painel que ele mesmo produziu com a sua equipe. Aula de campo não só com professores, mas também com crianças, com estudantes. E essa atividade está acontecendo ali nas margens da represa do Iraí, onde se trabalha questões principalmente de conscientização ambiental, sensibilização ambiental, tirar um pouco essa criançada de sala de aula e fazer uma atividade ao ar livre. Enfim, gente, para finalizar, algumas potencialidades que o museu tem. Tá? Algumas. Uma equipe de professores engajada nos fundamentos teóricos e metodológicos da divulgação científica, o professor Jacques e o professor Matheus estão aqui representando uma equipe bastante séria do Parque da Ciência, de todas as áreas. São 21 anos de história promovendo a educação científica, serviço público disponível gratuitamente a grupos escolares, não escolares e comunidade em geral, ações de formação continuada para professores das redes estadual e municipal, área para expansão e ampliação do acervo. O Parque da Ciência é imenso e ele tem muita área ainda para expandir. Muita área. Seja no espaço interno, seja na sua parte externa. Desafios. Requalificação do Palco Paraná. Essa maquete gigante que vocês acabaram de ver, nós temos uma dificuldade imensa de manter esse espaço. Mas uma dificuldade imensa mesmo. Pela sua dimensão, pela intempérie, por ser um ambiente externo. É compra de tinta, é iluminação, é projeto de acessibilidade, é comunicação, painéis comunicativos. A gente está entrando num projeto junto ao IAT para disponibilizar os painéis dos geossítios para situar ao longo da maquete, porque daí o visitante ele entra na maquete e vai tendo acesso à geociência no Paraná e o material produzido por pesquisadores paranaenses. Então a gente pede, solicita, busca apoio e unir esforços para manter um espaço que é singular no Paraná. E eu não estou falando isso porque eu trabalho lá, não. Estou falando isso porque eu percebo isso. A gente percebe isso e o público percebe isso. Tá? Então, manter aquele espaço adaptado, adequado para uma boa divulgação científica de história e geografia do Paraná, sim, é um desafio que a gente precisa de ajuda. Estabelecer parcerias sólidas com institutos de pesquisa, universidades públicas, fundações e outras instituições que promovam a educação e divulgação científica. Esse é o nosso lema também, aliás, não é um lema, né? Isso veio no próprio decreto de criação do Parque da Ciência. Estabelecer parcerias com o corpo técnico de outras instituições. Nós já tivemos tentativas, né, de parceria público-privada, mas não foi para frente por N motivos. Tá? Seja porque não atendia o interesse das empresas, seja porque não atendia os nossos interesses. Deixa para o último slide, que é isso que eu montei. Nós estamos aqui, presidente, a gente está aqui justamente para mostrar para vocês o que nós estamos fazendo.
Aqui não é uma apresentação de PowerPoint meramente, isso aqui é trabalho, isso aqui é suor, isso aqui é professor sentado numa mesa dessa discutindo como que a gente vai trazer para a educação pública uma educação de qualidade de fato. Não importa se é a escola pública estadual que vem da Vila Zumbi, que é a nossa vizinha, ou se é do Bom Jesus, que também é nosso vizinho. A divulgação científica tem que ser a mesma. É por isso que a gente está lá e a gente luta. O acesso à educação, né? De forma qualitativa. Quais são os nossos desafios hoje, então, pessoal, aqui do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, nessa maquete? Né? Tá? Por exemplo, essa maquete ela fica do lado do que vai ser o novo planetário do Parque da Ciência, que é uma estrutura que já posso adiantar que os valores são 40 milhões de reais que o atual governo está investindo nesse planetário. E essa maquete vai ficar ao lado desse planetário. O que a gente não quer? A gente não quer ter uma baita de uma edificação moderna de um lado e um espaço obsoleto, defasado do outro. Eu, como profissional de geografia, quando olho das nossas dificuldades, eu não durmo. E quando eu peço ajuda para o Gil, peço ajuda para o Oscar, é porque isso me incomoda. Então, o que nós pensamos? Que esse espaço, dentro da própria maquete, do uso dela, seja um espaço de excelência de divulgação da história de geografia do Paraná. Onde bustos podem estar na Alameda, que está do lado. Busto do próprio Romário Martins, do Mac, do Salamuni, da Helena Golodini, Jackson, do Poti Lazarotto, do César Lattes, do João Turim, do Lang de Morreis e tantos outros. Também, então, trazer esse espaço, não só a maquete, um espaço concreto, mas um espaço vivo. Um espaço vivo. Aquela coloração da maquete tem algum significado? São os 3 planaltos. Isso. Né? Hoje essa imagem já é mais atual, né, Nísio? Não, ela é mais antiga. Ela é mais antiga. Ela é mais antiga. Mas hoje, se você vai nessa maquete, ela não está toda pintada bonitinha. A gente está pintando aos poucos, porque os nossos recursos são escassos. Agora a gente está na faixa escura ali. A gente está passando da escarpa devoniana de São Luís do Purunã e chegando no segundo planalto. Compramos tinta semana passada. Para vocês verem como é que é. Eu sei a quantidade de bolas que tem ali, que representa os municípios, quantas a gente precisa fazer novas. Mais de 100. Então, é aos poucos que a gente vai fazendo isso. Seria muito fácil para a gente, tá lá, não tem apoio, vamos deixar. Mas não vamos deixar. E hoje, presidente, a nossa visita aqui também é por isso. Porque eu sei que essa casa é uma casa ilustre, respeitada, tradicional no campo da divulgação e da educação. E aquilo que vocês puderem fazer para unir esforços com o Parque da Ciência, para manter esse espaço cada vez mais digno da sua importância, contem conosco. Tá? Então, além dos monumentos, a própria etnia, estilo Poti Lazarotto, um mural das etnias paranaenses, que seja os bustos de paranaenses ou pessoas que fizeram parte da história do Paraná no campo da ciência, da cultura, da arte, por que não? Da educação, Júlia Vanderlei. Olha o que representou essa professora para o Paraná. Então a gente quer mais do que a maquete. A gente quer transformar esse espaço num espaço de divulgação de excelência de história e geografia do Paraná. Iluminação pública, iluminação ali, né? Postes, para poder chegar à noite ali com o pessoal, olha aqui a BR, olha aqui os planaltos. Projeto de acessibilidade para o cadeirante. Bastante coisa. As próprias bombas que foram roubadas há muito tempo, para poder fazer os rios terem fluxo de água, porque essas canaletas dos rios ali é para ter água. Para mostrar ali a bacia hidrográfica, veja lá a curva de nível, o divisor de água. Mas posso dizer para vocês que somente a Secretaria de Estado da Educação, com os recursos que nós temos de fundo rotativo, a gente não consegue dar conta desse espaço. A gente faz o que é possível. Muitas vezes é o que é impossível. Tá? Alguns dos nossos parceiros, que nós entramos em parcerias com editais, ou a partir de empréstimos de acervo, doação de acervo. Então, aqui algumas instituições que são parceiras, que fazem trabalho conosco, a UFPR, a UTFPR, o próprio Serviço Geológico do Brasil, que foi o último que ingressou agora, né, Gil?
Fundação Fiocruz, a DCMC, que é a Associação Brasileira de Museus de Ciência, Centro de Ciência, Instituto Agroterra, Departamento de Astronomia da UEPG, em especial com o professor Marcelo Emílio e com o professor Antônio Licardo, no campo das Geociências. Guia do Viaro, também com a Instituição Pública de Divulgação da Arte e da Cultura Paranaense, Fundação Araucária, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Programa Paraná Faz Ciência, Projeto Ciência Mais Escola, LabCLI da Fundação do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e, por fim, a Prefeitura de Pinhais, porque o Parque da Ciência, por estar em território de Pinhais, nós conseguimos negociar com a Prefeitura algumas benfeitorias para o parque. Por exemplo, a organizar o estacionamento, com pinturas de faixa de pedestre, vagas para carro. A Prefeitura de Pinhais colocou o Parque da Ciência no roteiro turístico de Pinhais, quando pega a estrada da Graciosa. Então, o ônibus passa no Parque da Ciência, depois vai para o autódromo, vai para outros lugares. E assim a gente vai indo, pessoal. Por fim, está faltando aqui, presidente, ó, a gente pode colocar os estudos para ajudar. A gente arruma espaço aqui no slide. A gente tira do primeiro e põe nesse. Aquele mesmo tem que colocar aí junto. Por fim, pessoal, eu queria aqui agradecer em nome de toda a equipe do Parque da Ciência por esse rico espaço, por esse tempo, para a gente poder aqui compartilhar, socializar, né? Um mundo onde muitas vezes a ciência é subvalorizada, seja na escola, seja na universidade, unir esforços para fazer uma boa divulgação, uma boa atividade educacional é dever de nós todos, como cidadão, enquanto professor, enquanto pesquisador. Isso, muito obrigado. Desculpe falar tanto assim, tá bom? Mas é isso. Todos os nossos contatos, telefone da secretaria, site, redes sociais, o que vocês precisarem da gente, o que for possível, estamos à disposição. Presidente, é isso. Você veio instigar aqui, acho que o lugar você veio botar o dedo no covil das cobras. Se você abrir a discussão, parte de História e Geografia, acredito que todo mundo aqui vai ter uma maneira de interpretar alguma coisa. Você falou em Capitão Leonardo Marques. Aí já vamos completar. Era o filho do generoso que morreu na Revolução de 1924. Irmão do Enéas Marques, que é outro município. Então se imagine o que você vai ter de informação. Você falou em quinta comarca, já não era mais a quinta, era a 10ª comarca. Então nós temos essas informações todas. Por quê que era a 10ª? Porque São Paulo, vendo que a comarca de Curitiba ia ser elevada à província de 1850, de 43 até 53, em 1852, ela alterou a divisão judiciária, tirou Iguape e Canané, tirou para eles e fez a 10ª comarca, apenas aquilo que restou como 10ª comarca, através de uma lei estadual, uma lei provincial na época. Então a gente tinha muita coisa para ficar conversando, e eu não vou me estender, porque nós já somos 4h30, e nós precisamos ir tomar o nosso lanche, né? E agora, logicamente, alguém quer fazer alguma pergunta? Só um minutinho, presidente e público, plateia, colegas. Para finalizar aqui a nossa participação, no Parque da Ciência, a gente tem sempre a interação entre a ciência e a arte. A gente não abre mão disso. Né? Por isso que um dos professores que trabalham com a gente veio aqui, que é o professor Jackson, que tem uma carreira no campo da arte que é muito... O professor Jackson escreveu as diretrizes curriculares de arte do Estado do Paraná. E hoje trabalha conosco no Museu de Ciência, divulgando ciência por meio da arte. Vamos dar um espaço para a arte agora. Vamos dar um espaço para a arte e aí a gente fecha a nossa participação. Professor Jackson, não sei se você vai precisar de mim. Só interromper uma segundo, estamos ainda nos primeiros passos na neurociência para entender, né, como o cérebro de fato funciona e absorve todo esse conhecimento, e além de tudo, retém. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, que foi uma luta
é muito complicado você estar em sala de aula e, de fato, atender essa condição que vocês, privilegiados, têm para estar trabalhando durante todo esse tempo lá. Então, tá certo? Ótimo. Geógrafos, Ótimo. né, Olha, são aqui. Alguns nomes que você citou já palestraram aqui no Instituto, nós já os recebemos, né? Então, né, sejam bem-vindos nessa situação. E uma pergunta. Nesse campo todo, tem algum espaço para a linguagem? Antes de responder a pergunta, professor, em alguns processos de formação continuada de professores, teve uma palestrante que uma vez disse o seguinte: nós estamos numa escola que foi projetada, pensada no século XIX, com professores formados no século XX e com alunos do século XXI. A gente precisa acompanhar isso. A dificuldade da própria escola, agora eu estou me referindo mais à escola pública, é uma dificuldade que ela é real, não preciso opinar, né? Todo mundo sabe que no Brasil existe uma questão técnica voltada para a educação da escola pública, que é a educação enquanto um alvo de disputa também, né? Entre gestores, entre professores, entre pais, entre empresas. Então, sim, a gente carece de um pensar a educação de forma mais holística. E aí tem uma questão que, além dessa burocracia que você trouxe, a gente percebe também que está na nossa formação mesmo, acadêmica, uma certa vaidade de dizer que não, isso aqui não é da minha área, ou não mexa naquilo que é da minha área. Não, você falou de uma coisa, o que é filosofia? Não tem nada a ver com geografia. Né? Então, quando eu falo professores do século XX, não é fazendo não, mas é uma autocrítica nessa compartimentação muito especializada do saber, que muitas vezes na educação básica acaba prejudicando muito. Né? Não sei se esses documentos novos que estão saindo aí do INCC, que tem esse projeto de integração conceitual, se esse é o melhor caminho, do jeito que está sendo colocado. Eu acho que tudo isso é um grande debate, mas não é algo simples, né? Algo que interfere na estrutura da escola, na gestão da escola, na organização da escola, nossa formação acadêmica enquanto professor, né? A própria discussão na sociedade com relação a isso. Né? O campo da linguagem, né, que está perguntando. Nós temos no Museu de Ciência a arte sempre envolvida com a própria questão da ciência, e no campo da literatura em especial, nós temos ali espaços que remontam a outras linguagens. Né? Então, por exemplo, a poesia, né? Clarice Lispector aparece bastante ali, Helena Colodi aparece bastante ali. Tá? Mas eu posso dizer para você sim, que o museu ele é algo dinâmico, né? Não é mais aquela visão do museu que é para preservar só os monumentos lá do século XIX, do século XX. O museu é um espaço dinâmico, é um espaço que ele faz uma leitura do seu curso também, e ele vai no movimento. Né? Aquele acervo ali voltado para a Medina, voltado para Berta Manzi e para outras mulheres que hoje fazem parte do acervo, não faziam parte do acervo original. Então, pensando nessa questão da acessibilidade e não naturalizar que a profissão da mulher é ser isso ou aquilo, nós trouxemos também cientistas mulheres no campo da geologia, com a Mary Terry, por exemplo, né? No campo da botânica, no campo da engenharia, porque a própria sociedade hoje está fazendo essas discussões. Quando o museu foi pensado em 2002, agora veja, a questão da cultura indígena, a gente também não pode ver, né? Porque é um espaço que tem desde 2002 voltado, e agora sai a lei dos povos originários, então atende a comunidade, atende a sociedade, atende também as habilidades e competências do documento normativo da educação. Mas é isso. Jackson, vou deixar com o nosso professor. Nós estamos no mês de julho, e no dia 11 de julho fazem 6 anos do nascimento de César Lattes. Nós, do Instituto Histórico da Universidade, vamos fazer uma série de eventos. Eu gostaria que o nosso presidente convidasse o professor e todos os componentes. No Memorial de Curitiba vai ser inaugurado
efígie do César Lattes, e nós vamos fazer uma homenagem à família do César Lattes aqui. Então nós vamos fazer uma série de homenagens durante o dia 11 de julho, que marca os 100 anos do nascimento dele. Ótimo. No pavilhão Energia do Parque da Ciência, a sala de física, ela tem um nome de espaço César Lattes. E temos o busto dele. O Sartori, que é o artista plástico aqui, está fazendo um efígie do César Lattes. Nós vamos trazer uma para cá e ele vai colocar outra lá na... Vocês poderiam conseguir uma para colocar lá no parque. É que na verdade eu não posso dar spoiler, mas já dando spoiler, tem uma feita pelo João Turim em 1948 que vai estar conosco. Essa mesmo. Então temos uma de bronze que vai estar conosco. Por que você não faz parte do Conselho Estadual de Educação? Pessoas assim é que a educação precisa de fazer parte, tomar frente, chamar diretor, chamar professor e colocar esse povo. Eu conheço professores. Eles estão acima do conselho. Eles estão acima do conselho. Mais importante do que isso é o Plano Nacional de Educação, que vai acabar com a educação no Brasil do ponto de vista educacional. Porque é ideológico para destruir. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns pela apresentação, você gosta do que faz. Exato. Então, assim, precisa ter muita influência nas escolas para a gente combater essas ideias, essas ideologias errôneas que estão vindo por aí. Isso é o mais importante. Bom, o professor Jackson trabalha conosco na atividade de educação, história de geografia, divulgação científica como um todo. Vou deixar com ele agora porque dessa parte aqui, né? Obrigado. Então, pessoal, eu venho de uma herança cultural também. Eu sou sobrinho do saudoso e amigo Cláudio Pinto, autor da Grande Sul. E com ele aprendi a amar o Paraná, com ele aprendi a valorizar a cultura paranaense, a arte paranaense, e é o que eu tento fazer no meu trabalho, e o Parque da Ciência me abriu essas portas para eu poder estar fazendo lá também. E tenho só a agradecer porque é um trabalho que eu gosto muito também. Então eu vou fazer esse encerramento aqui com uma música do Paulo Leminski, que a gente canta lá. É interessante que a gente mostra para os alunos. Os alunos conhecem a pedreira Paulo Leminski, já ouviram falar, mas não sabem quem é Paulo Leminski. Estudo no Colégio Estadual Paulo Leminski, mas não... alunos do próprio colégio do Paulo Leminski lá. Foi meu colega de classe. E tem uma música que ele fez já lá no finalzinho dos anos 70, chamado Valeu, que já foi gravado por tanta gente, inclusive músicos de Curitiba, que nem o Viola Quebrada, a própria banda Blindagem, já regravaram essa música. E eu gosto de fazer ela para os alunos porque eu acho que tudo que a gente faz, quando a gente acredita, vale a pena. E é isso que a música diz. Dois namorados olhando o céu, chego à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe na próxima guerra, terra, mesmo assim valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer das coisas que eu sei de cor. Valeu encarar essa vida que podia ser melhor. Valeu, mesmo assim